Oi pessoal, eu sou a Maria e hoje eu tô aqui pra falar com vocês de filme. De um filme em especial hoje, que é It, capítulo 2. Ele é a continuação de It, de 2017, que foi concebido originalmente pelo Cary Fukunaga muitos anos atrás, engavetado, e daí ressurgiu pelas mãos do Andrés Muschietti, o diretor de Mamma, e se transformou num fenômeno do cinema de terror, quebrando recordes e mais recordes e mais recordes de bilheteria. Então não foi surpresa pra ninguém que ele ganhou uma continuação, apesar da Warner ter demorado um tempão pra oficializar, porque a história do livro do Stephen King conta a história desse grupo de perdedores que lida contra essa força maligna quando crianças e quando adultos. Só que no primeiro filme a gente só vê o lado das crianças, então foi presumido desde o começo que teria uma continuação mostrando o lado dos adultos, só que ela só seria realmente feita se o primeiro filme tivesse uma boa bilheteria. Como foi um arraso de bilheteria, a Warner não podia deixar passar, deu o sinal verde para a continuação e a gente deve ter ele em 2019. Então hoje eu tô aqui para falar para vocês tudo que a gente já sabe sobre essa continuação. A primeira coisa, todo mundo que gosta do filme já deve saber, o elenco adulto já foi definido, tendo como atores principais o James McAvoy no papel do Bill Denbrough, a Jessica Chastain no papel da Beverly Marsh e o Bill Hader no papel do Richie Tozier. Os outros atores, um pouquinho menos conhecidos que esses três, são o Jay Ryan, que vai ser o Ben Hanscom, que vai ter esse triângulo amoroso entre a Bev e o Bill, provavelmente. O Andy Bean vai ser o Stan Uris. O James Ransom vai ser o Eric Epsbrook. E o Isaiah Mustafa, que foi o último nome a ser revelado, vai ser o Mike Hanlon. E claro também que a gente já sabia desde o começo, o primeiro nome que foi confirmado para essa continuação foi o Bill Skarsgård como Pennywise. Não podia ser diferente, o filme não ia ser a mesma coisa sem ele. A segunda coisa é que esse filme se passa 27 anos depois do primeiro. Parece meio óbvio dizer, mas tem gente que não se dá conta ou que esquece que dentro da mitologia de It, ele acorda a cada 27 anos para se alimentar e depois ele volta a dormir. Então, eles achavam que eles tinham matado o It no primeiro episódio, eles fizeram um pacto para voltar a Derry, se ele voltasse. 27 anos depois ele voltou, e então eles vão ter que sair das vidas que eles fizeram fora de Derry e voltar pra lá pra cumprir esse pacto que eles fizeram entre eles. Dos personagens, o Mike foi o único que ficou na cidade, e ele que nota que o It voltou, e ele que liga pra todo mundo chamando e dizendo, e a gente vai ver, muito provavelmente porque é isso que acontece no livro, que eles esqueceram completamente da existência do It. E é quando o Mike entra em contato com eles que todas essas memórias começam a voltar. E isso, inclusive, causa uma reação muito forte em um dos personagens no livro. Vamos ver se eles vão fazer isso mesmo no filme. Outra coisa que a gente sabe é que o Henry Bowers não morreu no fim do primeiro It. Ele vai voltar no segundo. Ele vai ser interpretado pelo Teach Grant, que é um ator de Altered Carbon. E, de acordo com o livro, depois do It ter matado todas as crianças na década de 50, quem é culpado pelos crimes é o Henry Bowers. Ele é mandado pro asilo de Juniper Hill e lá ele fica louco. E 27 anos depois, quando o It volta, ele começa a usar a imagem dos amigos dele para convencer ele a se juntar a ele contra o grupo dos perdedores e ajuda o Henry Bowers a fugir de Juniper Hill e tocar o terror com ele, meio à la Ace Merrill em Trocas Macabras. Vai ser muito legal se o Andrés Muschietti realmente fizer isso, porque a gente sabe que não é possível sempre fazer as mesmas coisas, adaptar tão fielmente, rigorosamente fiel, um livro como filme, mas é um detalhe bem legal dessa história, essa participação do Henry Bowers, e eu espero que ela exista nessa continuação. A gente vai ter também a introdução de novos personagens, entre eles a Audra, que é a mulher do Bill, o Tom, que é o marido abusivo da Beverly, a Jess Weixler vai interpretar a Audra, e o Will Bainbrink vai ser o Tom, que ele também tem um papel bem importante nos livros, ele também é manipulado pelo It, ele é meio que um reflexo do pai da Bev. Outra coisa que a gente já sabe é que as filmagens já começaram, elas começaram no dia 2 de julho, foi postada uma foto no Instagram oficial do It, o James McAvoy já postou várias fotos, a Jessica Chastain já postou várias fotos, então tá indo de vento em popa essa filmagem, é real, a não ser que aconteça uma tragédia muito grande e It vai realmente sair do papel, o capítulo 2, e a gente vai ver o final dessa saga. E a gente também sabe, claro, que o Andrés Muschietti vai voltar pra direção, o filme dele foi um sucesso,
A história veio de dentro dele, a concepção original foi do Cary Fukunaga, mas foi o Andrés Muschietti que transformou o filme no sucesso que ele foi, então nada mais justo que ele se manter na direção. E ele falou em entrevista várias vezes também que nós vamos ter flashbacks das crianças, então a gente ainda vai ver o Finn Wolfhard e todos os outros personagens em flashbacks de quando eles eram crianças, permeados na trama, como deveria ter sido o livro desde o começo, mas ele quis fazer essa separação. Mas a gente pode ficar feliz de saber que eles vão voltar e que a gente vai ver um pouquinho mais deles, porque o elenco infantil de It foi um dos grandes pontos positivos do filme, foi uma das grandes surpresas, porque todos eles são virtualmente desconhecidos e deram um show de atuação muito animada pra ver eles voltarem. E claro, o Andrés Muschietti disse que eles vão ter um papel bem importante nessa segunda parte. A gente não sabe ainda o que é, porque ainda não foi divulgada uma sinopse oficial do filme, a gente não viu nenhuma cena, a gente não tem nada palpável pra analisar e ver exatamente o que é, mas ele disse que eles vão ter um papel bem importante no filme, então a gente pode esperar vários flashbacks. Como eu falei antes, mas só adicionando um pouquinho mais, vão ter várias divergências em relação ao livro e ao filme. A principal delas, que foi dita, é sobre o Mike, que o Andrés Muschietti quer dar uma história um pouquinho mais sombria e pesada pro Mike, então ele não vai ser só um bibliotecário, ele vai ser um bibliotecário viciado em drogas. Então ele quer fazer isso ser um pouquinho mais... talvez um pouquinho mais interessante, porque o Mike tem um papel bem importante em It. Ele ficou extremamente apagado nessa primeira parte do filme. Ele é o personagem que aparece menos e ele tem um papel central nessa segunda parte deles como adultos. Então eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de background do Mike, de ver como o It afetou ele, porque como ele permaneceu em Derry, ele foi o mais afetado de todo mundo, porque todos os outros saíram e puderam esquecer que aquilo existia, porque eles não estavam mais sob o domínio daquela força maligna que fica embaixo de Derry. Ele estava ali sempre e é conciso e coeso com a história do primeiro filme, que ele tenha algum efeito mais forte por ter ficado em Derry, como a gente vê que os adultos não se preocupam com as coisas, eles não se preocupam com as crianças, eles desenvolvem fobias extremas, eles são abusadores. Então o Mike, sendo adulto, em Derry, ele teria que ter um lado mais sombrio pra fazer sentido com esse mitos que foi criado. Outra grande mudança também, que a gente já viu no primeiro filme, a gente vai ver no segundo filme, é a década. Eles adultos eram na década de 80, eles crianças eram na década de 50, e agora eles mudaram, colocaram as crianças na década de 80 para os adultos ficarem na nossa época atual. É óbvio, mas não custa nada dizer. E outra coisa, é uma coisa que a gente provavelmente não vai ver, é Maturin, que é a tartaruga, que é esse ser mitológico que meio que é a antítese de It. O Andrés Muschietti disse que ele nunca gostou dessa ideia. Faz sentido ele não querer colocar um conceito tão difícil de traduzir pra tela, traduzir pro cinema, traduzir pra esse meio de comunicação que é muito diferente do meio do livro do Stephen King. E pra finalizar, a gente já tem uma previsão de data de estreia, dada pela Warner. Vai ser dia 6 de setembro de 2019. Mas, de novo, é muito cedo. A filmagem começou dia 2 de julho. Não tem como eles saberem se vai acontecer alguma coisa que vai impedir que a filmagem continue, se vão ter que ser feitas refilmagens, sabe? É só uma data pra gente ter uma base de quando a gente pode esperar que o filme estreie. Eu não duvido nada que eles resolvam adiar um pouquinho e colocar It pra estrear no Halloween, ou mais perto do Halloween, pra ver se isso traz ainda mais gente do que vai trazer por ser simplesmente uma continuação do que foi o filme Hit de terror de 2017. Então é isso, pessoal. Isso é o que a gente já sabe, por enquanto, sobre It capítulo 2. Não esquece de comentar aqui o que vocês acharam, o que vocês estão esperando do filme, se vocês gostaram do primeiro It, se vocês leram o livro de Stephen King e o que vocês querem ver no filme. Não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo, se inscrever aqui no canal e ficar ligado que a gente vai ter mais vídeos como esse toda semana, tá bom? Até a próxima!